Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 11 de janeiro de 2023, dia de drive da semana, né, minha gente? Eu tenho falado desde domingo com vocês do dia de hoje e ele finalmente chegou e ele finalmente trouxe algumas respostas para o mercado, ou na verdade deu uma acalmada nos mercados em relação, pelo menos, às preocupações existentes com a inflação americana, né? Mas nós vamos falar sobre isso já já. Vamos para o resumão do dia. Mas de antemão, como sempre, eu peço para que vocês deixem o like no vídeo. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, é muito importante para mim, para que mais pessoas alcancem esse conteúdo e aprendam com o mercado e discutam com o mercado com a gente aqui, né? Se inscrevam no canal para quem não é inscrito, ative as notificações e mandem para os amigos também, para que eles possam, para que, né, esse vídeo alcance cada vez mais pessoas aí e a gente possa falar junto de mercados. Bom, sem mais delongas, vamos para o resumão do dia. Começando, como sempre, pelas bolsas da Ásia. De um modo geral, as bolsas da Ásia desta vez fecharam no positivo. Vale lembrar que a gente vinha vários dias aí vendo as bolsas, principalmente da China, no negativo, atingindo mínimas, patamares históricos mínimos importantes, não é mesmo? Mas fato é que de ontem para hoje as bolsas lá deram uma aliviada. Houveram dois motivos para isso. O primeiro deles é que, primeiro, o Banco Central da China, ele abriu uma janela para que economistas pudessem opinar, sugerir, palpitar aí sobre a condução da política monetária por lá, no sentido de agregar aí aos rumos das decisões que o Banco Central da China vai tomar, né, neste ano para estimular a economia sem levar a uma crise ou uma crise financeira maior, enfim, etc. O fato do Banco Central da China ter aberto uma janela para que as pessoas, para que economistas, né, possam opinar, trouxe um certo ânimo para as bolsas lá. Ou pelo menos, se eles precisavam se agarrar a alguma informação positiva para que pudessem respirar aliviados depois de dias de quedas, esse foi o motivo, tá? Além disso, também, o Morgan Stanley, ele soltou um relatório dizendo que economistas deles, né, do Morgan Stanley, perceberam que em dezembro o Banco Popular da China fez uma injeção de liquidez, principalmente para o estímulo de infraestrutura lá na China, recorde, inclusive o segundo maior da história, um valor de 350 bilhões de yuans, tá? Isso é mais do que qualquer discurso que o governo chinês ou o banco chinês o Banco Central chinês, né, venha falar. Isso é de fato um estímulo concreto que foi feito na economia no mês de dezembro lá na China, a fim de fazer principalmente o setor de infraestrutura se movimentar por lá, enfim. Esse relatório trouxe, então, uma perspectiva boa de que o Banco Popular da China, / governo chinês, está disposto aí a fazer algo mais intenso para ver se dá uma estimulada na economia chinesa e ela pare de patinar, como é o que está acontecendo. Vale lembrar, minha gente, que hoje à noite vai ser divulgado o CPI lá da China, tá? E que há uma expectativa do mercado, a expectativa, a projeção do mercado é que venha deflacionária, venha negativa, ok? Então a gente vai acompanhar isso daí. Bom, dito isso, nós temos lá um cenário positivo para as bolsas da Ásia, de um modo geral. Bom, quando a gente vai para commodities, o minério de ferro, apesar de vocês estarem vendo ele negativo na tela, e ele se comportou dentro de uma estabilidade ao longo do dia, tá? Ele caiu um pouquinho, depois ele subiu um pouquinho, mas aparentemente ele encontrou um fundo, tá? Parou com aquela queda forte que vinha nos últimos dias, que inclusive impactou fortemente a cotação da nossa Vale. Inclusive a nossa Vale fica aliviada no dia de hoje e acaba fechando o dia no positivo. O petróleo, ele está no positivo agora, ele estava até mais positivo pela manhã, tá? E essa positividade, ela é muito proveniente aí das preocupações em relação aos conflitos no Oriente Médio, tá? O Irã, ele apreendeu um petroleiro grego na região de Omã ali, e esse petroleiro, que já foi apreendido no passado pelos Estados Unidos, enfim. O fato, esta apreensão, ela trouxe um desconforto ainda maior em relação a uma escalada do conflito lá no Oriente Médio, tá? E isso fez com que o petróleo hoje ficasse positivo, tá? Vale lembrar que ontem ele virou ao longo do dia, principalmente com a divulgação dos estoques de petróleo lá dos Estados Unidos. O importante é a gente observar, minha gente, que as cotações do petróleo, elas estão muito sensíveis a Oriente Médio, demanda no mundo. Oriente Médio, demanda no mundo, tá? Então, assim, tem muita volatilidade envolvida nisso daí. Mas hoje nós tivemos um dia de petróleo positivo e isso corrobora aí para a positividade, inclusive, da nossa Petrobras aqui também, ok? Bom, vamos para as bolsas da Europa.
As bolsas da Europa hoje, minha gente, logo pela manhã, elas estavam até positivas. Inclusive, a bolsa da Alemanha, ela chegou a fazer máxima histórica no dia de hoje, né? Ela fechou aí, o DAX é o primeiro que vocês estão vendo no quadradinho ali de índices europeus. Ela fecha ali com quase 1% de queda, mas ela chegou a fazer máxima histórica no dia de hoje, tá? Mas o que acontece? As bolsas, com a divulgação do CPI dos Estados Unidos, a primeira reação das bolsas, inclusive dos Estados Unidos, a primeira reação não, mas a reação até o final da manhã foi de negatividade. Então, quando as bolsas, quando o mercado à vista dos Estados Unidos abriu, ele, com o tempo, ele pesou, tá? Negativou bastante, inclusive, tá? O Russell ali ficou com mais de 1% de queda, mas enfim, de um modo geral, todas as bolsas dos Estados Unidos chegaram a pesar até o final da manhã ali, com a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, e isso levou as bolsas da Europa para a negatividade, foi onde elas estavam bem negativas. E aí, neste cenário, as bolsas da Europa fecharam, tá? Por quê? Porque no período da tarde nós tivemos o leilão mais importante da semana, eu até comentei isso com vocês na preparação de domingo. Nós tivemos o leilão dos bondes de 30 anos nos Estados Unidos. E este leilão, ele foi positivo, houve demanda, tá? E aí ele acabou acalmando e reduzindo parte das perdas das bolsas dos Estados Unidos. Porém, as bolsas da Europa já estavam fechadas, tá? Então, assim, as bolsas da Europa, elas precificam aí o resultado do CPI, inflação consumidor lá dos Estados Unidos hoje, que num primeiro momento de mercado à vista americano aberto, pôs as bolsas no negativo e ele fechou. E a movimentação do período da tarde, as bolsas da Europa não estavam abertas. Isso vai ser refletido na abertura delas de noite. Ok? Então, bolsas da Europa no negativo hoje, principalmente por conta da reação ao CPI dos Estados Unidos. Então, vamos para os Estados Unidos. Quando a gente vem para os Estados Unidos, quem vê o S&P, olha, menos 0,14, ou o Dow Jones praticamente no 0 a 0, pelo menos agora, enquanto eu estou filmando, fazendo a gravação aqui para vocês, não acredita na oscilação que tiveram essas bolsas no dia de hoje, né? Nós tivemos, pela manhã, principalmente os futuros dos Estados Unidos no positivo, aí o dado foi divulgado, aí as bolsas perderam os ânimos, aí quando o mercado à vista dos Estados Unidos abriu, as bolsas pesaram um monte, e aí teve o leilão no período da tarde do bonde de 30 anos, fazendo com que as bolsas recuperassem parte da perda. Parte da perda não, quase que a perda inteira, né? Tirando o Russell, que acaba sendo uma bolsa ali de small caps dos Estados Unidos, que sofre mais com a expectativa de juros altos por mais tempo, ou enfim, né, com essa dúvida de que se essa desaceleração da economia dos Estados Unidos vai ser desinflacionária o suficiente para o atingimento da meta ou não, enfim. Ela surfa menos aí essa calmaria dos leilões no período da tarde. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro do CPI. Eu vou colocar para vocês aqui, vou até abrir aqui para mim também, eu vou colocar o relatório, a tabela, né? Do relatório do CPI. A gente sempre faz isso por aqui, para quem tá chegando agora, tá? A gente não olha só o dado do Investing. A gente olha o que tem por dentro dos números aí. Então vamos lá. Essa daqui é a tabela do relatório que eu tô colocando aqui pra vocês. Então, eu marquei de amarelinho, porque como eu tô sem mouse aqui pra ir indicando pra vocês onde eu tô lendo os números, eu marquei de amarelinho pra ficar mais fácil. Se Deus quiser, minha mudança chega amanhã e isso se resolve. Mas vamos lá. Então, a primeira marcação de amarelinho aí é justamente a inflação, o core não, desculpa. A inflação cheia, tá? De 2023 dos Estados Unidos, fica aí na primeira linha marcadinha aí de amarelo. Fica em 3,4%, tá? Mas não é para isso que o Banco Central americano olha. O Banco Central americano olha para o core. Ele quer que o core chegue na meta de 2%, principalmente, tá? E o que é o core? O core é a inflação cheia tirando itens voláteis, que é praticamente alimentação e energia, tá? Que é a segunda marcação que eu fiz para vocês aí. Quando a gente olha a marcação de baixo, né, o core do CPI, ele ficou aí em 3,9%. Se vocês olharem lá no Investing, é esse o número que tá lá, tá? Isso o 12 meses, então o ano de 2023 os Estados Unidos fecha com 3,9% e o mensal fica em 0,3%, inclusive acima das expectativas, tá? E esse foi o primeiro balde de água fria aí que o indicador nos trouxe. Um parênteses aqui para vocês, vejam que nessa mesma linha eu marquei aí o peso de 79,8. O que é isso? Nós temos aqui o CPI, ele tem vários itens. Esses itens, cada um tem um peso, tá? E observem que do 100, 79,8 representa o core, para vocês verem a importância do core mesmo no valor cheio, tá? E aí, vamos lá, por que eu marquei isso? Porque dentro do core, quando a gente vai olhar a inflação de serviços dentro do core, deixa eu chegar para cá para conseguir ver com vocês aqui, ó. Dentro da inflação, então nós temos a inflação, nós temos o core da inflação. Dentro do core, nós temos a inflação de serviços. E dentro da inflação de serviços, nós temos shelter, que é a inflação de moradia de lá.
E essa inflação de moradia, se vocês olharem, e eu marquei de amarelo mais embaixo aí, ela tem um peso de 35 no total. Onde eu quero chegar? Que a inflação de moradia, ela é extremamente importante de ser controlada para que o Fed chegue no seu objetivo de 2%. Porque, veja, o peso da inflação de moradia na composição total do CPI é muito importante. É 35 do 100. Entendem? Bom, dito isto, a gente sempre olha juntos aqui o core, a inflação de serviços, e nós temos nos últimos meses acompanhado mais de perto a inflação de moradia, o shelter da inflação. E quando a gente olha para esta linha, que eu marquei de amarelinho, o resultado dela é 0,5. E eu resolvi marcar de amarelinho também o histórico dela dos últimos meses que o relatório traz. Vejam que a inflação de moradia, ela vinha em 0,4, 0,3, 0,4, 0,5. Essa inflação de moradia pegou os investidores, assim, vários highlights, vários tweets, vários comentários de bancos, enfim, análises de economistas que eu acompanhei depois da divulgação do dado, pontuaram isto, que a inflação de moradia, que tem um peso significativo, ela subiu, inclusive, a patamares mais altos do que dos últimos meses, né? E que, inclusive, por ela ter um peso significativo na composição total e no core, obviamente, por ela ter um peso significativo, ela contribuiu com praticamente metade desta alta da inflação mensal que foi divulgada nos Estados Unidos, entendem? Então, assim, a inflação dos Estados Unidos, quando a gente olha o número cheio, ela andou de lado, ou seja, parece que ela encontrou um fundo, né? Parece que existe agora uma dificuldade da inflação dos Estados Unidos dar o seu próximo passo de queda, né? De queda. E esta dificuldade, ela se esbarra principalmente na inflação de moradia, tá? Fato é que este número, inicialmente, foi um balde de água fria para as bolsas, então as bolsas ficaram pesadas, os juros ficaram no positivo, aqui no Brasil não foi diferente. Eu vou falar especificamente do dólar para vocês aqui, porque teve a divulgação do nosso IPCA, que foi antes do CPI dos Estados Unidos, mas já a gente fala sobre isso, mas fato é que quando a gente mergulha nos dados, a informação, ela traz cautela. Mas vamos lá, eu vou trazer uma outra informação para vocês aqui, que é este dado de hoje modificou a expectativa dos investidores de que o primeiro corte de juros nos Estados Unidos será em março. Porque é isso, os ativos já estão precificados aí, um corte de juros em março. O primeiro corte dos Estados Unidos em março está no preço, tá? Houve uma alteração em relação à expectativa dos investidores, então a gente tem a FedWatch, que é uma ferramenta que mede isso pra gente. E quando a gente abre ela aqui, eu vou colocar ela aí pra vocês, já tá marcado o mês de março, então a expectativa dos 68% dos investidores acreditam que vai haver um corte de... Eu vou até atualizar essa informação para ter certeza de que eu estou trazendo a informação correta para vocês. Mas acredito que sim. Então, 68% dos investidores acreditam que vai haver o primeiro corte de juros nos Estados Unidos em março, mesmo com a divulgação do CPI hoje. Tá? Os investidores não mudaram de opinião. Não houve mudança de opinião. Eles não empurraram para frente o primeiro corte de juros. Esse é o primeiro ponto que a gente fica curioso, minimamente curioso em relação a isso. Mas fato é que a primeira reação do mercado foi de estresse em relação a esse indicador, ok? Quando foi no período da tarde, de novo, aí nós tivemos o leilão do bonde de 30 anos nos Estados Unidos, que houve demanda, era o leilão mais importante da semana, era o leilão que os investidores estavam mais curiosos para saber se ele ia ter demanda ou não ter, deu tudo certo. Isso trouxe calmaria para os mercados. Então, as bolsas que estavam muito mais pesadas recuperam parte das perdas, os juros que estavam mais positivos viram para o negativo, e a nossa bolsa que estava mais em queda e acompanhando a movimentação dos Estados Unidos acaba voltando para dentro da estabilidade, ok? Bom, dito isto, vamos vencer essa parte de inflação dos Estados Unidos e vamos para a inflação aqui no Brasil. O que acontece? Então vamos lá, só para fechar o raciocínio aqui, na verdade, nós tivemos aí bolsas dos Estados Unidos dentro de uma estabilidade, ó, o Dow Jones acabou de positivar aqui enquanto eu gravo para vocês, mas tá no 0 a 0, vai. Bolsas dentro da estabilidade depois de uma volatilidade bem grande no dia de hoje, tá? Agora vamos falar de Brasil. Bom, a nossa bolsa hoje segue a movimentação internacional, ou seja, nós tivemos primeiro a divulgação do nosso IPCA, que nós vamos falar agora, mas a nossa bolsa, então, o IPCA surpreendeu para cima, a nossa inflação de 2023 surpreendeu os investidores para cima, apesar de não ter sido uma notícia tão ruim quanto foi ventilada inicialmente, mas eu vou falar sobre isso. Mas depois ela acaba seguindo a movimentação dos Estados Unidos e apesar da negatividade que teve ao longo do dia, ela fecha dentro da estabilidade.
tá? Mas vamos falar aqui, eu vou trazer uma figura aqui para vocês também, que eu sempre mostro, né, na divulgação do IPCA, que é o seguinte, vamos lá. A inflação do Brasil de 2023, ela fecha em 4,62. O mercado esperava 4,58. Então, fechou acima do que o mercado esperava. Notícia ruim. Quando a gente olha os itens, os segmentos, alimentação, habitação, energia, tal e etc., todos pioraram. Serviços pioraram também. Então, aqui eu trago para vocês o núcleo, principalmente aí, que é o gráfico de cima da esquerda. Eu não sei se é a esquerda que vocês estão vendo, mas vocês vão ver aí, média de 5 núcleos. A gente vê que a inflação, o núcleo da inflação sobe, e o gráfico imediatamente de baixo é o gráfico de serviços. A gente também vê serviços subjacentes, a gente também vê que o núcleo de serviços também subiu. Tudo no IPCA subiu, tá? Essa foi a notícia ruim. Mas por que eu falei pra vocês que a notícia não é tão ruim assim? Por quê? A meta de inflação do Banco Central Brasileiro é de 3,25 com uma banda de 1,5 para cima ou para baixo. Então, a banda de superior da meta do Banco Central é 4,75. Nós fechamos o ano em 4,62. 62. Ou seja, nós fechamos dentro da faixa que o Banco Central tem para navegar a inflação brasileira. Ou seja, esse ano, toda vez que o Banco Central fecha acima, né, fora dessa banda, na verdade, ele precisa escrever uma cartinha para o Ministério da Fazenda se justificando, explicando por que ele não atingiu a meta. Porque ele ficou dentro dessa faixa, não vai ter essa cartinha. O Banco Central não vai precisar se explicar. Depois de 2 anos se explicando. Depois de 2 anos, esse é o primeiro ano que ele não precisa se explicar. Então, assim, a inflação surpreendeu para cima do que o mercado esperava? Sim. Mas ficou dentro do teto do Banco Central brasileiro. Tá? Isso fez com que várias casas e bancos e instituições se posicionassem dizendo o seguinte, olha, aparentemente não há espaço para cortes mais agressivos de juros nas próximas reuniões, ou seja, de 0,75 bips, mas a gente acredita que o corte contratado já pelo Banco Central de 0,5 para as próximas pelo menos 2 reuniões pode se manter. E as expectativas de taxa terminal de Selic não foi alterada pelas instituições para o final deste ano, e a expectativa de inflação para o final deste ano também não foi alterada com esse dado. Ou seja, o dado veio ruim, veio, mas não mudou as expectativas dos players dos mercados, tá? Então vamos lá. Não é uma informação muito positiva, então não trouxe ânimo para a nossa bolsa, tá? Mas o fato da gente não poder, ou esse indicador trazer a mensagem de que a gente não vai acelerar a queda de juros aqui do Brasil é bom para o carry trade. E era aí que eu queria chegar para fechar esse tema. Ou seja, o nosso dólar, praticamente em momento nenhum do dia que eu me lembre, entrou para o campo positivo, tá? Como aconteceu com o dólar no mundo inteiro, que ele chegou a positivar, negativar, principalmente depois da divulgação do CPI. Mas aqui no Brasil a gente se manteve no campo negativo praticamente o dia inteiro. Por quê? Porque a inflação divulgada aqui no Brasil foi o suficiente para para manter o ânimo, ou o vento aqui, para manter o ânimo dos investidores em relação ao carry trade. Por isso mantivemos o dólar aqui no Brasil hoje no campo negativo. Mas depois com o leilão dos Estados Unidos e tal, acabou que os emergentes ali se encaixaram um pouco nesse cenário de dólar negativo no dia de hoje, ok? Bom, é isso, acho que eu consegui trazer todo o panorama para vocês. Em relação a Brasília, não temos novidades, a maioria das coisas vai ficar para a semana que vem com a volta do Fernando Haddad de férias, que é o ministro da Fazenda, e aí a gente volta com esse tema na semana que vem, ok? Espero que tenham entendido tanto o IPCA do dia de hoje, quanto o CPI dos Estados Unidos. Tem o CPI da China hoje que nós vamos acompanhar também. E eu vejo vocês agora no vídeo de domingo, onde a gente vai fazer uma recapitulação dessa semana e vai se preparar para a semana que vem, tá bom? E se Deus quiser, com todos os meus aparatos de volta aqui. Então, ótima sexta-feira, um bom fim de semana para vocês e até o vídeo de domingo. Beijo!